Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela. Iremos fazer apenas a base de perguntas e respostas, e nosso estudo tem o tema: Continue seguindo a Jesus depois do batismo. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, está se achegando, já se inscreva nele, ative o sino, faça o comentário e no final do vídeo deixe o seu like, para que assim você possa estar ajudando esse canal e também os vídeos a chegar e encontrar mais pessoas, ok? Então vamos juntos preparar o nosso estudo da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas, e o tema da nossa consideração é: Continue seguindo a Jesus depois do batismo. O texto temático é o livro de Lucas 9:23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura dia após dia e siga-me. Então, qual o objetivo desse estudo? Ver como nossa dedicação a Jeová afeta a nossa vida. Este estudo vai ajudar principalmente aqueles que se batizaram recentemente a continuar fiéis. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do 1 e 2. Que bênçãos uma pessoa tem depois de se batizar? A pessoa se torna parte da família de Jeová e passa a ter uma amizade achegada com Jeová e teremos as suas bênçãos. Pergunta 3. Que responsabilidade temos depois de se batizar? Vamos precisar continuar fiéis a Jeová, mesmo passando por dificuldade e tentações. E assim como Cristo, queremos sempre seguir os seus passos. Pergunta 4. Em que sentido os discípulos de Jesus precisam carregar uma estaca de tortura? Jesus ele quis deixar bem claro que, além das bênçãos, seus discípulos também teriam problemas e alguns deles seriam bem difíceis. Pergunta 5. Que bênçãos Jesus prometeu para aqueles que fizessem sacrifícios? Jesus ele prometeu em Marcos 10, 29 e 30 que mesmo que percamos tudo por causa do reino, receberemos em dobro agora e no futuro. Pergunta 6. Por que você precisa continuar lutando contra o desejo da carne depois do batismo? Porque somos imperfeitos e às vezes podemos ter os mesmos sentimentos de Paulo, lutar contra os desejos da carne. Às vezes podemos ficar desanimados por causa disso, mas quando nos lembramos do nosso voto e das bênçãos de Jeová, enfrentamos qualquer tentação. Pergunta 7. Como sua dedicação a Jeová vai ajudar você a continuar leal? Pois quando nos dedicamos a Jeová, negamos aos nossos desejos e qualquer coisa que desagrade a Jeová. Assim como Jó, estaremos determinados em manter a nossa integridade. Pergunta 8. Como meditar na sua oração de dedicação pode ajudar você a resistir às tentações? Quando meditamos em nossa oração, nos lembramos que prometemos a Jeová jamais deixar que sentimentos errados entrem em nosso coração. Quando assim fazemos, Jeová nos afastará do caminho dos perversos. Pergunta do 9. Como meditar na oração de dedicação vai ajudar você a colocar Jeová em primeiro lugar na vida? Em nossa oração de dedicação, prometemos a Jeová que nada impediria de servi-lo e até assistir às reuniões. Então, se recebermos uma proposta de emprego que atrapalhe em servir a Jeová, não pensamos duas vezes. Assim como Jesus, queremos sempre agradar ao nosso Pai. Pergunta 10. Como Jeová vai ajudar você depois do batismo a seguir sempre a Jesus? De acordo com 1 Coríntios 10:13, Jeová nunca deixará que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas quando vier a tentação, ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Pergunta 11. Qual é uma das melhores maneiras de continuar seguindo a Jesus? É se aproximando mais de Jeová.
E podemos fazer isso por tentar fazer mais no ministério. Mas caso não consigamos, não precisamos ficar tristes. O importante é chegar no final da corrida, pois Jeová fica feliz com o que fazemos de acordo com nossas necessidades. Pergunta 12, 13. O que você pode fazer se perceber que seu zelo está diminuindo? Podemos pensar no exemplo de Paulo. Ele se esforçava para imitar Jesus, mas ele sabia que às vezes ele não teria esse desejo. Tanto que ele disse: mesmo se o fizer contra minha vontade, ainda assim estou incumbido de uma responsabilidade. Então, independente de como nos sentimos, precisamos continuar fazendo a vontade de Cristo. Então, tenha uma rotina espiritual, ore, assista às reuniões e vá ao campo. Isso ajudará você a continuar firme. Pergunta do 14. Que avaliação deveremos fazer e por quê? Uma avaliação sobre nós. Precisamos ver como está a nossa rotina espiritual, leitura, reunião e pregação. Será que fazemos regularmente? Será que consigo explicar ensinos básicos? Minhas orações são específicas? Então, se percebemos que algo precisa ser feito, não podemos perder tempo. Pergunta 15 e 16. O que você aprendeu com Robert sobre resistir às tentações? Aprendemos que devemos resistir qualquer tentação de imediato, assim como José fez. Robert ele conseguiu resistir à tentação, mas ele percebeu que demorou muito para dizer não. Isso ajudou ele a perceber a necessidade de aumentar a amizade com Jeová. E se nós queremos suportar as provações, precisamos fazer exatamente isso. Pergunta 17. Quando permanecemos leais a Jeová, de que maneira isso afeta o nome dele? Vimos na ilustração que Robert, na verdade, ele passou por um teste. E quando ele descobriu que era somente um teste para somente testar a sua fé, ele conseguiu compreender como ele havia alegrado o coração de Jeová e honrado o seu nome. Pergunta 18. O que você está decidido a fazer depois do batismo? Devemos estar decididos a continuar fazendo a vontade de Jeová, pois sabemos que passaremos por dificuldade, mas com a ajuda do Espírito Santo conseguiremos sempre vencer nossas provações. Então confie somente em Deus e no Filho, e o resto eles farão. Perguntas de recapitulação. Em que sentido os cristãos carregam uma estaca de tortura dia após dia? Significa que durante a nossa caminhada até o novo mundo, teremos provações a ser superadas, mas com a ajuda do Pai e do Filho, sempre teremos a proteção necessária, pois Deus nunca deixará que passemos além daquilo que podemos aguentar. A segunda pergunta: o que você pode fazer para seguir sempre a Jesus depois do batismo? É se aproximar ainda mais dele, seguindo os seus passos. Podemos ter alvos espirituais, orar a Deus, ter estudo pessoal, assistência às reuniões e pregação. Dessa forma, estaremos seguindo o nosso Rei Jesus. E a última pergunta: de que maneira pensar na sua oração de dedicação a Jeová vai ajudar você a continuar fiel? Porque quando meditamos em nossa oração, conseguimos perceber o que prometemos a Deus. Conseguiremos resistir a qualquer tentação, pois Jeová sempre será prioridade em nossa vida. Se assim pensarmos e fizermos, nunca iremos entristecer o coração de Jeová e de Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.